aqui é outra coisa. Olha, nos últimos 50 anos, o nosso genoma, 50 a 100 mil anos, nosso genoma é o mesmo. O que mudou foi o ambiente. Ó, a comida que nós comemos que mudou, mudou a alimentação e o ambiente. O nosso genoma não está preparado para o estilo de vida que vivíamos. Daí começou a doença. Depois de Colombo começou a vir açúcar. Antigamente os ancestrais não tinham açúcar. A dieta paleolítica era sem açúcar. Depois de Colombo começou açúcar, carboidrato, indústria de açúcar, aí os homens começaram a ter doença. Até 50 anos atrás não tinha isso. Na época paleolítica não tinha doença. Isso é um jogo de xadrez. Mexeu no peão, mexeu no jogo inteiro. Isso funciona como se fosse um órgão único, trabalha em uníssono. As doenças começam pela tríade 1. O estresse está ligado às adrenais, que cuidam do estresse. O estresse, quando eu falar de cortisol mais para frente, o cortisol é o hormônio do estresse. Vocês já ouviram falar de cortisol? É o hormônio do estresse. Quem produz cortisol é a adrenal. São as adrenais. Quem produz, o metabolismo está ligado à tireoide, porque produz T4, T3, que ativa, vou ativar meu metabolismo, vou ativar minha tireoide, certo? Tem um produto chamado coleforin, que eu vou passar uma fórmula para ajudar vocês em quem faz tratamento de obesidade, que a gente usa coleforin, que é um produto muito usado na Índia, que ele ativa o metabolismo. Então, a tireoide está ligada a isso. E o açúcar está ligado a pâncreas por causa da insulina. Que o pâncreas é que produz insulina, que é a insulina que controla o açúcar. Quem tem muita glicose no sangue, a insulina é liberada, a glicose vai para o músculo, vai para o fígado. Quando tem anormal tudo isso aqui, você tem vitalidade e bem-estar. Isso aqui é raríssimo. Isso é raríssimo, 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 raríssimo. A maioria dos pacientes estão doentes. Fadiga e obesidade são as queixas mais comuns no consultório. Quem tem fadiga adrenal, que eu vou falar mais para frente, tem um cansaço que é uma coisa incrível, certo? E obesidade, devido a carboidratos, é resistência, começa com resistência à leptina, depois é resistência à insulina. Eu vou explicar isso mais tarde. Começa com resistência à leptina. Vocês já ouviram falar da leptina? O hormônio da saciedade. Tem a grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina. Quem tem muita leptina tem menos fome. Quem tem muita grelina tem muita fome. Guarda esses hormônios, grelina, insulina. A insulina que bota a glicose no fígado e no músculo, tira lá do sangue. São hormônios que você tem que entender um pouquinho. Grelina, ela aumenta a fome. Ela é produzida no estômago, certo? A leptina, tanto é que as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, eles tiram, são cirurgias restritivas, que a gente chama, eles tiram 90%, isso é uma das técnicas do estômago, e tira o corpo, o fundo gástrico, é onde produz grelina. Por isso que a pessoa tira a fome um pouco. E fica com o estômagozinho muito pequeno, eu vou explicar. Mais para frente, talvez eu explique alguma coisinha disso. Eles tiram o fundo, tiram a grelina. Elas diminuem a fome. A leptina diminui a fome. A grelina aumenta a fome. A porta da entrada da doença no organismo é a tríade 1. A leptina é produzida onde? A leptina é produzida no tecido adiposo. Mas eu vou falar de insensibilidade à leptina e à insulina um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente. Olha aqui, ó. Vamos supor que a pessoa tem hipotiroidismo. Olha o que faz, como mexe o hipotiroidismo. Eu falei adrenais, tireoide e pâncreas. Olha como é que mexe na adrenal e no pâncreas. Ela tem hipotiroidismo. Ela já menstrua muito, certo? Ela baixa o ferro. Quando baixa o ferro, o hipotiroidismo já tem a ferritina baixa. Se a tireoide baixa, a minha resistência à insulina aumenta. Vocês precisavam saber um pouquinho mais sobre o que é resistência à insulina.
Eu vou ter que explicar isso um pouquinho mais para frente, é que vocês não têm essa noção, né? Mas se eu como muito carboidrato, certo? Eu vou ter que aumentar a insulina, porque a insulina vai pegar a glicose desse carboidrato e vai jogar no músculo e no fígado. Ela vai tirar do sangue e vai jogar. É uma maneira de se compensar, certo? Quando você começa a comer muito carboidrato, vai chegar uma hora que essa insulina, esse músculo, ele só, para vocês entenderem melhor, já que eu estou falando isso em resistência, o músculo só consegue ficar com 200 gramas de glicose e o fígado com 70 gramas de glicose. Quando tem muito carboidrato, isso vai ultrapassar. Eles não vão conseguir, vai ficar cheio esses receptores de insulina, que é músculo e fígado. Isso vai para o sangue, isso vai se transformar em gordura. Então, quanto mais carboidrato você tiver e mais esses receptores de insulina começarem a ficar cheios, mais resistência à insulina você vai ter. Você vai ter que cada vez aumentar mais a taxa de insulina para botar essa glicose no fígado e no fígado e no músculo. Então, olha, a sensibilidade insulínica é tireoide dependente, ela depende da tireoide. Se a sua tireoide está baixa, a minha resistência à insulina aumenta. Assim o pâncreas funciona demais. Se ela está alta, o pâncreas tem que funcionar mais para tirar essa insulina e botar no fígado e no músculo. E o que acontece? Quando tem insulina, a insulina é inflamatória, ela aumenta o cortisol. Se eu aumento a minha insulina, eu vou aumentar o cortisol. Quem fabrica o cortisol? A adrenal. Então vai ter hipotiroidismo, a tireoide funcionando pouco, hiperinsulinemia, porque o pâncreas está funcionando a mais, hipercortisolismo, porque a adrenal está funcionando mais. Aí o que acontece depois de um certo tempo? Vão entrar em falência, os três. Você vai ter hipotiroidismo, hipocortisolismo e o pâncreas vai funcionar pouco. Você vai ter fadiga tripla. Exatamente, está aqui, ó. Hipercortisolismo é excesso de cortisol. Está aqui, ó. Com o passar do tempo, o meu pâncreas e a minha adrenal vão entrar em exaustão. Agora teremos exaustão tripla. Fadiga adrenal e exaustão. Aí o cara está só falando aquela palavra. Né? Isso aqui não tem jeito, entendeu? Aqui é difícil tratar. Isso aqui é difícil tratar. E outra coisa, não adianta começar tratando tireoide, dando T3, T4, iodo. Tem que começar com a adrenal, primeiro. Tem que começar tratando a adrenal. Agora, eu não vou entrar em tratamento disso aqui, porque aí vai complicar um pouco. Eu vou falar alguma coisa de ácido pantotênico, que precisa repor. Vou falar um pouco, isso aí precisa repor cortisol bioidêntico, eu não vou entrar em detalhe, porque aí sai um pouco da...